boa tarde a todos. Olá, eu sou Eduardo, vou ficar com vocês nesse webinar de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o webinar é comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação de riscos em um sistema de gestão de saúde e segurança. Um dos maiores problemas que acaba acontecendo, principalmente numa auditoria, ou uma grande dificuldade num sistema de gestão, é justamente entender o conceito de riscos e não confundir os níveis de riscos que a ISO 45001 tem. Então, em um sistema de gestão de saúde e segurança, nós temos dois níveis de riscos, um estratégico e um operacional, e é comum as pessoas acabarem se confundindo e fazendo bagunça. Então, a ideia, nesse webinar, é a gente discutir aí um pouquinho sobre esse assunto. Então, para quem está chegando agora, então, Bureau Veritas é uma empresa multinacional de origem francesa que tem como foco dos negócios produtos relacionados à avaliação. Então, esse webinar está sendo feito pela área de treinamento, que fica dentro da área de certificação de sistemas, que, embora corresponda só a 8% do grupo Bureau Veritas, 8% do negócio, acaba sendo a parte mais conhecida. Mas a gente tem vários outros produtos relacionados à avaliação também e prestação de serviços. Bureau Veritas é uma das certificadoras que tem maior quantidade de reconhecimentos globais. Então, são 12 reconhecimentos globais e mais de 100 acreditações locais, além de reconhecimentos em treinamentos também. Então, nos cursos de auditor líder, reconhecidos pelo IRCA e também reconhecidos pelo RAC. Então, a ideia hoje aqui, então, é a gente conversar um pouquinho sobre riscos. E aí, vale a pena a gente fazer uma pergunta primeiro, para que a gente discuta aí uma questão de terminologia. Então, qual que é a definição de vida? Então, o que vocês entendem, de repente, por uma definição de vida? Como é que a gente pode definir vida? Então, vida a gente pode definir de várias maneiras, né? Então, se você quiser uma definição controversa, uma dessas definições controversas é a de vida. É só você buscar aí a definição de vida. Mas você pode, por exemplo, usar uma definição que é aquela que veio lá da biologia, lá do ensino fundamental, que lá o professor de biologia ou de ciências falava assim, que vida, o ciclo da vida, é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, a gente pode inferir aí que vida é isso, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Só que se você for por essa linha, você vai descobrir que, por exemplo, um padre católico que siga as regras que deveria seguir, não está vivo, uma vez que ele não se reproduziu. Certo? Definição de vida não é, quer dizer, estar vivo não é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Se ele não se reproduziu, então ele não está vivo. Você tem filhos? Se você tiver filhos, você está vivo. Se você não tiver filhos, então significa que você não está vivo. Então, é claro que eu estou deturpando aqui a definição, mas é para discutir justamente quais são os limites dessas definições. Dá uma olhadinha aqui nessa outra. Então, uma definição aí do Neil Gaiman. A vida é uma doença sexualmente transmissível e invariavelmente fatal. Então, essa definição é um pouquinho mais pessimista. Então, uma definição um pouquinho mais pessimista. Mas ela é um pouquinho mais pessimista, mas nessa aqui o padre ou quem não tiver filho já está vivo. Tá bom? Então, é uma definição, de repente, que se apropria melhor aí de uma condição de quem não tem filhos. Mas, de novo, é uma definição que acaba sendo bastante pessimista. Tá certo? O Neil Gaiman é um autor de livros, escreve séries, e a gente pode ter quaisquer outras definições aí de vida.
Por que eu estou insistindo um pouquinho nessa questão da vida? Porque a questão, quando a gente fala de riscos, existem várias definições para a mesma coisa. E essas definições não necessariamente são definições que andam em paralelo, ou que combinam entre si. Muitas vezes essas definições elas são bastante diferentes. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em que momento que uma definição ela acaba sendo mais correta ou mais usual. Então, a gente tem a definição de riscos que vem das normas, que é a definição que está lá no anexo SL, que é base para as principais normas de gestão, pelo menos para as normas mais novas da ISO. Então, define-se risco como o efeito da incerteza. Então, a rigor, quanto maior a incerteza, quer dizer, quanto menos a gente conhece alguma coisa, maior é o risco. Porque a ideia de risco também está relacionada com a questão de controle. Quanto maior a incerteza, menos controle eu tenho sobre alguma coisa. Se menos controle eu tenho sobre alguma coisa, fica muito mais complicado eu garantir que eu chegue num resultado final. Essa definição de risco, ela foi importada aí da ISO 31000, que é a norma que fala sobre gestão de riscos, de maneira geral, mas ela foi importada, mas ela foi retalhada. Então, a definição de risco original, lá do 31000, é essa que está aqui embaixo. Então, o efeito da incerteza nos objetivos. Explica um pouquinho melhor essa questão da incerteza. Então, aquilo que eu falei, quanto maior a incerteza, quanto menos eu conheço, menos eu controlo a chegada a um determinado objetivo. Portanto, maior é o risco. Então, o risco está relacionado com aquilo que eu não sei, com aquilo que eu não controlo, com aquilo que eu não controlo totalmente. Então, isso é uma definição importante. E aí a gente tem as definições de risco de saúde, segurança e perigo que vem lá da ISO 45001. Então, risco de saúde e segurança é combinação da probabilidade de ocorrência de evento perigoso ou exposição perigosa relacionados ao trabalho e da gravidade da lesão e doença que pode ser causada pelo evento ou exposição. Então, veja, a definição de risco de saúde e segurança, ela é diferente da definição de risco. E isso é uma coisa que acaba causando uma certa confusão. Então, se você pegar a ISO 9001, a ISO 14001, a 50001, a 55001, a 27001 e quaisquer outras nessa linha, você vai ver que só tem uma definição de risco, que é essa daqui que está em cima, efeito da incerteza. E se você pegar a ISO 45001, ela vai ter duas, o risco e o risco de saúde e segurança do trabalho. E muitas vezes a confusão acaba morando aí. A gente tem ainda a definição de perigo, fonte com potencial para causar lesão e doenças. E isso, na verdade, acaba não melhorando o entendimento da definição. Vamos dar uma olhadinha eu diria assim, vamos à lousa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Imagina uma seguinte situação aqui. Então, eu tenho aqui um barranco. Esse barranco tem aqui, por exemplo, 15 metros. Então, aqui, ó, piso. E eu tenho aqui um cidadão aqui em cima. Tá bom? Então, a gente tem lá. Vamos pegar só aquelas definições de perigo e de risco de saúde e segurança. Tá bom? A gente já tem mais uma definição de risco, que é aquela que está na norma regulamentadora. A gente já fala dela aqui, também é diferente. Então, nesse caso aqui, ainda tem mais um risco, que é o risco, só o risco, né? Então, o risco aqui, esse risco é o efeito da incerteza. Ele é estratégico, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, ele é estratégico. Então, ele não vem ao caso nesse exemplo aqui. Então, a gente vai pegar esses 3 pontos aqui. Então,
A ideia de perigo na ISO 45001 é o termo que está referente à origem de um dano, à origem de um problema, algo que pode ocorrer, que pode causar um incidente ou tem o potencial aí de causar um incidente. Então, a ideia de perigo aqui, e é aqui que as pessoas acabam fazendo uma certa confusão, a maior parte das pessoas acaba falando que o perigo aqui é a queda. Veja, do ponto de vista de gestão, não está errado você falar que é a queda. Se você faz isso no seu sistema de gestão, ok, não é um grande problema. Mas se a gente for bem purista, né, se a gente for realmente purista aqui nas definições, tem mais sentido a gente falar que o perigo é o trabalho em altura. Então, trabalho em altura. Por que falar de trabalho em altura tem mais sentido do que falar de queda? Porque, do ponto de vista de gestão, então, quando você fala aqui de gestão, quando você identifica uma situação como queda, o que você faz? Qual é o controle que você adota para a queda? Veja, a ideia de queda é que o cara já está caindo, né? Ele está aí no meio do caminho. Então, lidar com a queda é um pouco, em termos de gestão, fica um pouco sem sentido. De novo, se você faz isso e chega no mesmo resultado, não é um problema, tá bom? Mas, sendo bastante purista, que eu estou sendo muito, muito purista, falar em si, em termos de gestão sobre a queda em si, não vai ter lá muito sentido. Agora, o trabalho em altura, não. O trabalho em altura, eu tenho uma série de ações que eu posso fazer para tornar o trabalho em altura sob controle. Então, veja, eu não tenho como deixar a queda sob controle, porque a queda é algo que já está dando errado, ou já deu errado. Então, é claro que a queda vai causar um dano, mas em termos de gestão, em termos de controle sobre aquele evento, eu tenho pouquíssimo, se é que eu tenho algum. Agora, quando eu falo de trabalho em altura, não. Trabalho em altura eu tenho aqui uma infinidade de opções que me auxiliam a controlar. Então, a ideia de perigo é alguma coisa que esteja relacionada a uma exposição, no caso aqui, do trabalhador. Então, por exemplo, se a gente for levar exatamente nesse sentido aqui, se eu falo sobre, por exemplo, incêndio do ponto de vista de gestão, nessa abordagem que eu estou considerando aqui, incêndio não tem muito sentido, porque o incêndio, você já perdeu o controle de alguma coisa, mesmo que seja um princípio de incêndio. Com incêndio, a gente só consegue tomar ações que são reativas. Ah, não, mas Eduardo, eu estou falando aqui na realidade de prevenção de incêndio. Então, se você está falando de prevenção de incêndio, vale a pena, em termos de gestão, a gente conversar um pouquinho sobre o que pode causar incêndio. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de armazenamento de produtos combustíveis. Então, o armazenamento de produtos combustíveis é algo que pode causar incêndio sob determinadas condições. Mas, no caso da 45.000, eu preciso colocar o indivíduo aqui. Então, quando eu falo que o indivíduo está exposto ao armazenamento de produtos combustíveis, aí sim, isso tem sentido ser chamado de perigo, porque aí eu posso atuar nisso. Então, aí eu posso atuar nisso. Então, mas de novo, é uma questão de contexto e é uma questão de definição. Toda definição tem um furo. Por isso que a definição de vida tem um furo. Se for aquela lá da biologia, do segundo grau, simplificadinha, ela tem um furo.
Se for a do Gaiman, que eu mostrei para vocês, ela provavelmente vai ter outro furo. Toda definição tem algum furo. Porque o importante das definições é que elas só se prestam para um determinado contexto. Então, quando a ISO 45001 foi escrita, que ela foi escrita em cima da OSAS, e a OSAS foi escrita lá atrás, o conceito que ela usou, ou a definição que ela usou de perigo, é essa. Assim, quando ela usou definições de riscos, que acabam sendo um pouquinho diferentes daquilo que está lá na norma regulamentadora. Então, isso é uma situação também que a gente precisa considerar. Então, vamos lá. Uma outra situação aqui. A gente tem a questão do risco de SST, que está na 45001, na ISO 45001, e a gente tem a definição de riscos, que está lá na norma regulamentadora, nas normas regulamentadoras. Tá bom? Então, quando você fala de risco de saúde e segurança, você está falando de uma combinação de duas coisas. Você está falando da combinação de probabilidade e de gravidade ou severidade. Quer dizer, aqui está relacionado com a consequência e aqui está relacionado com a chance de acontecer. Essa é a ideia. Então, se isso aqui está relacionado com a chance de acontecer, e isso aqui está relacionado com a intensidade do que aconteceu, então, a combinação dessas duas coisas aqui vai dar alguma coisa diferente do que as normas regulamentadoras acabam estabelecendo como definição. Então, veja, como é que eu expresso probabilidade? Então, vamos lá. A probabilidade. Como é que eu expresso a probabilidade? Tipicamente, a probabilidade é uma quantidade, é um número. E aí a gravidade? A gravidade, de alguma maneira, você também vai relacionar com uma quantidade, com um número. Quando você fala assim, olha, a chance de acontecer é pequena. Pô, tá bom, pequeno. Pequeno é quantidade. Pequeno, médio, grande, quantidade. A chance de acontecer é 1 em 100. Veja, de novo, quantidade. Ah, não, a chance de acontecer é de 2%. De novo, quantidade. Gravidade não é diferente. A gravidade, quando você relata a gravidade, você fala o quê? Por exemplo, você descreve o que aconteceu, vamos supor, um corte. Tá bom, mas esse corte, ele pode ser um corte no dedo causado por uma folha de papel, sulfite, e pode ser um corte causado no equipamento, um corte profundo que pega, de repente, uma artéria importante, e aí tem um sangramento. Mas tudo é corte. Então, na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de uma lesão, a gente relaciona essa lesão também com uma intensidade. De novo, com uma quantidade. Então, você vai falar assim, por exemplo, a lesão ela foi grave, ela foi leve. Veja, leve, quando você fala de leve, quando você fala de média, quando você fala de grave, você também está falando de quantidade, você também está falando de número. Então, nesse caso, especificamente aqui, então vamos lá. Se eu tenho que risco é a combinação de probabilidade, tem a combinação de gravidade, gravidade ou severidade, bom, a mesma coisa. Então, se eu sei que risco, aqui eu estou falando de risco de SST, é a combinação de probabilidade e gravidade, e probabilidade, eu falei que é um número. Então, se probabilidade eu falei que é um número, que é uma quantidade, gravidade, de alguma maneira, eu falei que também é um número, é uma quantidade. Então,
Se risco de saúde e segurança é a combinação de probabilidade e gravidade, é a combinação de número com número. Portanto, risco de saúde e segurança é um número. De novo, para vocês me acompanharem direitinho. Eu estou falando que risco de saúde e segurança é a combinação de probabilidade com gravidade. Lá no desenho anterior, eu falei que probabilidade a gente relaciona com um número, com uma quantidade, é a chance de acontecer alguma coisa. E gravidade, de alguma maneira, a gente também relaciona com a intensidade de uma lesão. Também é uma quantidade, é um número. Se risco de saúde e segurança é a combinação de probabilidade e gravidade, então risco de saúde e segurança é a combinação de número com número. Portanto, combinação de número com número dá número. Então, risco de saúde e segurança é um número. É uma quantidade, é uma intensidade, é um nível. Então, essa é a ideia. E é diferente, então, de você falar daquele risco que é estratégico, que a gente relaciona de uma maneira mais qualitativa. Não quer dizer que não possa ser quantitativa também, mas ele é mais qualitativo. Tá bom, Eduardo, beleza, tudo certo, mas e como é que fica aí a questão das NRs? Então, se você pegar aqui na visão da norma regulamentadora, ela vai falar assim, tá? Como é que ela menciona? Ela fala de risco, por exemplo, químico. O risco químico, por exemplo, seriam poeiras, fumos, por exemplo. Tá bom? Veja que quando eu falo de risco nesse sentido aqui, eu estou falando de algo que é qualitativo, não quantitativo. Então, veja, é diferente. Isso aqui são conceitos que são diferentes. Ah, então a norma está errada. A 45.001 está errada. Não. Ah, a norma regulamentadora está errada. Não. Ah, Eduardo, você está errado. Eu também não. O que acontece aqui, na realidade, é aquela definição de vida que eu coloquei para vocês lá no comecinho. É a questão de você entender a que contexto, em que cenário que você está usando essas definições. Então, quando você fala de sistema de gestão baseado na ISO 45001, risco de saúde e segurança é uma quantidade. Quando você fala do risco para atender, por exemplo, NR15, tá bom? Então, NR9, então você pode falar assim, ó, na NR9, na NR15, que são as principais nessa sequência aqui, você está falando desse conceito aqui, de um conceito que ele é qualitativo inicialmente. É claro que depois você vai quantificar isso, você vai ter limites de tolerância que vão estar lá na NR15. Bom, não estou falando que isso não exista, que isso está errado, nada disso. Estou falando só que a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado de não confundir. A gente tem o costume de falar assim, risco de queda. Risco de queda, por exemplo, é algo que tem sentido se você estiver falando do universo da norma regulamentadora. Então, risco de queda, risco de incêndio. Então, aí sim, ok, você pode estar falando de dentro do cenário da norma regulamentadora. Quando você fala de risco de SST especificamente dentro da definição da ISO 45001, risco de queda, risco de incêndio, risco de choque, acaba não tendo muito sentido, porque o risco de saúde e segurança na 45001 é a combinação de duas quantidades e, portanto, é uma quantidade. Então, vamos lá. Continuando aqui, então, aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a questão relacionada aos níveis de riscos. Então, como eu falei para vocês lá no comecinho, a ISO 45001, ela tem aí 2 níveis de risco. Ela tem o nível estratégico, que ela chama de riscos e oportunidades, e ela tem um nível que é operacional, que ela vai chamar de riscos e oportunidades de saúde e segurança. Isso tudo está dentro de um conceito de mentalidade de riscos que permeia todas as normas de gestão baseadas no anexo SL, que são as mais novas.
Então, aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente fala de riscos e oportunidades, esse conceito aqui é um conceito qualitativo. E quando a gente fala de riscos e oportunidades de saúde e segurança, esse conceito aqui ele é um conceito quantitativo. Então, aqui vai te dar uma quantidade, vai te dar uma intensidade de alguma coisa que você vai comparar com outra coisa. E aqui vai te dar uma qualidade. Ah, mas Eduardo, eu posso também quantificar riscos e oportunidades de nível estratégico? Sim, você pode, não tem problema nenhum. Não tem problema. O que você não pode é deixar só o nível operacional no qualitativo. Então, por que isso é importante? Né? Por que essa diferença entre o estratégico e o operacional é importante? Porque as ferramentas que você vai utilizar para identificar e avaliar esses riscos, ou perigos e riscos de saúde e segurança, são diferentes. E elas não são intercambiáveis. Então, quando você, por exemplo, fala de nível estratégico, você está falando, por exemplo, de ferramentas como SWOT ou a ferramenta PESTEL. Então, são duas ferramentas que são bem utilizadas, são bastante utilizadas para que você consiga identificar e trabalhar, abordar riscos de nível estratégico, que são os riscos e oportunidades. E as ferramentas para que você trabalhe de maneira operacional vão ser outras ferramentas, vão ser, por exemplo, a PR, né, análise preliminar de riscos ou análise de perigos e riscos, né? No final das contas é a mesma técnica praticamente, ou se não, por exemplo, como RASOP, que é utilizado para avaliação de riscos operacionais, né, indústrias de processo, principalmente indústrias químicas e petroquímicas, mas também outros tipos de indústria. Tem uma pergunta aqui. Então, eu falo o seguinte, né? Boa tarde, nesse contexto, onde você inclui os perigos identificados nos estudos de segurança de processos? Muitas vezes as consequências são para a saúde e segurança, meio ambiente, sociedade e também para as instalações e continuidade do negócio. Gabriela, você pode ter, quando você faz um estudo de segurança de processo, como o RASOP, tipicamente o RASOP vai te dar um resultado que ele é operacional. Então, o RASOP você pode até ter uma resposta que ela é qualitativa, não tem problema nenhum ela ser uma resposta qualitativa, mas ela também é interessante que você identifique, por exemplo, no RASOP ou em segurança de processos, qual é a intensidade daquele risco. Quer dizer, ele precisa ser realmente abordado ou não, ele não precisa ser abordado. E muitas vezes essa questão de abordagem, ela está num nível que é estratégico. Então, muitas vezes, como você mesmo mencionou, em segurança de processos ou até mesmo meio ambiente, continuidade de negócios, você tem riscos que são operacionais, mas que as consequências, elas são também estratégicas. E aí não tem problema nenhum você simplesmente transportar esse risco para uma discussão estratégica. Se você tiver, por exemplo, um problema relacionado à falta de válvula de segurança em vasos de pressão, isso é um risco operacional. Ele vai te dar uma intensidade de riscos que no final você vai verificar, por exemplo, que não seria aceitável. A gente vai chegar lá. Mas isso também traz, por exemplo, uma consequência que ela é estratégica. Imagine, por exemplo, que ao lado da empresa você tenha uma vizinhança próxima. E no caso de explosão desse vaso, por um problema relacionado a uma falta de válvula de segurança ou algum problema operacional, você vai ter, por exemplo, como consequência a morte dessas pessoas da vizinhança. Isso é estratégico. Isso vai trazer consequências estratégicas para a organização. Então, assim, as coisas, principalmente em normas de gestão, na vida não é assim, mas em normas de gestão também não é, as coisas elas não são estanques. Então, o risco estratégico ele não fica lá simplesmente no Monte Olimpo e o risco operacional fica lá embaixo, nas profundezas da organização. A ideia, na realidade, é que essas coisas, elas, embora eles não sejam intercambiáveis, um influencia no outro. Você pode ter também riscos que são de nível estratégico, que você identifica de maneira estratégica e aborda de maneira operacional. Então, você pode ter, por exemplo, um problema relacionado
a contaminação de uma população próxima que foi identificada num nível estratégico. Ou, por exemplo, a contaminação de um manancial que é utilizado por uma comunidade que está próxima. Veja, isso é estratégico. Num primeiro momento, isso acabou sendo identificado pela alta direção, por exemplo, e você pode ter consequências como multas, encerramento das atividades da empresa, suspensão das atividades. Mas a abordagem disso, tipicamente, ela vai ser operacional. Você vai estabelecer meios de lidar com esse risco que são operacionais. Então, seja lá, por exemplo, um programa de controle de emissões fugitivas, troca, por exemplo, de bombas, por exemplo, de gacheta, né, vedação por gacheta para selo mecânico. Então, veja, isso é operacional, é bastante operacional, mas ela saiu de um nível estratégico. Então, isso pode acontecer tanto de um lado para o outro, quanto do outro lado para um. Tá bom? Então, tanto do estratégico para o operacional, quanto do operacional para o estratégico. Espero ter respondido sua pergunta. Então, quando a gente fala de um processo de avaliação de riscos, de identificação e avaliação de riscos de maneira geral, vale a pena a gente usar como ferramenta a abordagem que a ISO 31001 dá. Embora aqui tenha alguns detalhes em relação a 45001. A 45001 ela não exige que você tenha um processo como esse que eu estou mencionando, mas que ele ajuda, bastante ajuda. E, aliás, você pode usar isso para absolutamente tudo e qualquer coisa, de risco financeiro até meio ambiente ou até mesmo continuidade de negócio, se você quiser alimentar aí as suas matrizes também. Então, qual que é a ideia desse processo aqui? No primeiro momento, o que você vai fazer é identificar a fonte de riscos. Identificar a fonte de riscos, ela pode ter vários nomes. No caso da 45001, isso aqui é perigo. Então, identificar a fonte de risco é perigo. Lembra? Perigo dentro do conceito da ISO 45001. Eu não sei se vocês já se perguntaram o porquê que as normas regulamentadoras não trazem, por exemplo, o termo perigo. Porque o termo perigo não é novo. Perigo vem do inglês, hazard, e risco vem do inglês também, risk. Veja, hazard e risk são termos diferentes. E eles não são novos. Eles são termos bastante antigos. Sempre teve hazard e sempre teve risk. Só que no Brasil optou-se por risco para tudo quanto é lado. Isso tem uma explicação em função, de novo, do contexto. Vocês têm que lembrar o seguinte, que a legislação brasileira, ela diz o seguinte, né? Colocar a vida de outra pessoa em perigo é crime. Então, quando você fala, por exemplo, que o cidadão está exposto a um perigo, você está, em princípio, cometendo um crime. Se ele está em perigo, você está cometendo um crime. Então, fica muito incoerente se, por exemplo, uma legislação de saúde e segurança trouxesse o termo perigo. Então, a tradução mais adequada daquilo que foi traduzido de fora, ou o termo mais adequado, acaba sendo mesmo o risco para ser colocado nas normas regulamentadoras. A Fundacentro fez um trabalho interessante no passado. Esse termo perigo é um termo que não é unanimidade aí no meio de segurança. E a Fundacentro ela foi muito feliz quando ela fez uma tradução da época da OSAS 18001, a norma que antecedeu aí a ISO 45001 para saúde e segurança, e ela fazia uma tradução de hazard para fator de risco. E é uma tradução bastante feliz. Né? Fator de risco é um termo bem interessante que a gente até poderia utilizar, por exemplo, se a gente não quiser ter nenhum tipo de conflito com a legislação brasileira. Mas o termo que está sendo usado, que foi usado e cujas normas aí, a ISO 45000 que a gente tem traduzida, ela foi traduzida como perigo pela maior parte das empresas que traduziu. Lembrando que a gente não tem uma NBR da ISO 45001, não existe uma tradução oficial. Existem traduções.
Inclusive, aquela que é publicada pela ABNT é uma das traduções. Vocês podem reparar que aquela ISO 45001, ela é uma publicação da editora ABNT, não da ABNT. Então, ela não é uma NBR ISO 45001. Ela é a ISO 45001 em português. Então, também, ela não passou por aqueles trâmites de uma norma brasileira, né, de uma NBR. O que, enfim, mas a tradução que foi usada foi a tradução que já era usada na OSAS, principalmente. Então, ficou perigo. Então, identificar a fonte de risco, perigo. Ou fator de risco, se você quiser. Bom, uma vez que você tem o perigo, então, por exemplo, exposição do trabalhador à eletricidade, exposição do trabalhador a produtos químicos combustíveis ou inflamáveis, trabalho em altura, você vai avaliar os riscos. Então, aqui, esse risco aqui é aquele risco no sentido de risco de SST, que é a combinação de probabilidade e gravidade. Então, nesse contexto que eu estou mostrando para vocês, é aquele entendimento ali. Então, você vai avaliar os riscos iniciais, que são aqueles considerando que o cidadão está sem nenhum tipo de proteção. Então, ele exposto, sem proteção nenhuma, àquela situação, àquele perigo, qual é o risco de SST? Então, esse risco, você vai verificar se ele tem um grau de significância ou não. Se não tiver, se o risco, veja, o cidadão ele está sem nenhum nível de proteção. Se mesmo assim, sem nenhum nível de proteção, aquilo não for significativo, quer dizer, a combinação de probabilidade e gravidade, ela não for tal que seja significativa, então você vai manter do jeito que está. Não é necessário fazer nada. Agora, se for significativo, quer dizer, se a combinação de probabilidade e gravidade ela atingir um nível que justifique que eu faça alguma coisa, portanto significativo, então eu vou ter que identificar e desenvolver um tratamento, quer dizer, eu vou ter que abordar esse risco. Eu avalio as opções de controle que eu tenho, e aí o fato de ele ser ou não execuível, é possível ser feito? Tem solução que não é realista. Tem solução que às vezes a gente propõe que sai mais caro do que o que a empresa inteira vale. E realmente isso não é execuível. Então tem que ser alguma coisa dentro do possível. Escolhi, faço o tratamento e aí eu vou avaliar novamente. Então eu vou quantificar novamente probabilidade e gravidade, só que agora eu vou quantificar considerando o tratamento que já foi estabelecido. Então, uma vez que o trabalhador está exposto àquele perigo, mas com proteção, então esse risco é chamado de risco residual, porque o risco nunca será zero. Dentro desse conceito aqui, não tem sentido a gente falar de risco zero. Veja, é possível, com toda a proteção do planeta, falar que a probabilidade de alguma coisa acontecer é nenhuma? Então, não é possível. Então, se a probabilidade, se sempre existe um grau de probabilidade, por menor que seja, então sempre vai existir um risco residual. A discussão é avaliar se esse risco residual ele está dentro de um critério de aceitação ou não. Porque se não tiver, eu tenho que, de repente, eu tenho que pensar aqui em outro tratamento, em outra abordagem ou outra opção de controle. Agora, se for aceito, quer dizer, se estiver dentro daquilo que eu entendo como risco aceitável, então eu vou manter esse risco dessa maneira. Então, esse é um processo completo. Eu posso usar isso aqui para risco estratégico? Posso. Preciso? Não. Não preciso, mas posso. Tá bom, Eduardo, mas você falou que na 45 tinha um detalhe, né? Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte. O detalhe é que o que a ISO 45001 obriga a fazer, o que ela exige, o que ela tem como requisito, é só esse pedaço aqui no final. Então, é isso aqui. Ela, na verdade, se você estiver lendo aí o requisito, você vai ver que ela requer que a empresa ela garanta que o risco residual seja aceitável. Então, a empresa ela vai ter que estabelecer um controle. Veja, nada disso aqui ela obriga. Porque isso aqui não é realmente uma obrigação. Tudo isso aqui é uma necessidade.
Então, para que você consiga chegar e falar que o risco residual ele está dentro de critérios que sejam aceitáveis, você tem que, de repente, passar por isso aqui. Mas o que a norma te obriga é que você garanta que o risco ao qual o trabalhador está exposto, portanto, o risco residual nesse caso aqui, o risco que o trabalhador está exposto é, sim, aceitável. Tá? Ou, se a gente estiver falando, por exemplo, de um risco inicial que não seja significativo, ele vai estar aqui mantido. Então, veja, essa é a parte que a ISO 45001 acaba obrigando que as organizações façam. Então, o que você precisa demonstrar é que o risco ao qual o trabalhador está exposto, seja ele inicial ou residual, ele está dentro de critérios de aceitação. Critério de aceitação significa dizer que, seja lá como você fizer, você cumpre a lei e garante a integridade do indivíduo. Porque não tem sentido você falar que um risco ele é aceitável, mas a integridade do indivíduo, a integridade do trabalhador lá não está sendo mantida. Ou, pior, né? Além de você não manter a integridade, você também não cumpre a lei. Ah, não, olha, na verdade, assim, eu tenho aqui, eu trabalho em altura acima de 2 metros, mas a chance de acontecer qualquer coisa é minúscula, então o risco inicial aqui ele não é significativo e, portanto, eu vou manter assim mesmo. Ou seja, trabalhos acima de 2 metros não precisam de nenhum tipo de proteção. Veja, a norma proíbe isso, a norma regulamentadora proíbe isso, então trabalho em altura acima de 2 metros tem que ter algum tipo de proteção. Então, você tem que ter o atendimento a esses dois critérios, isso é importante. A integridade do indivíduo e o atendimento ao requisito legal. Agora, por que é interessante, né, a gente ter essa abordagem aí de probabilidade e severidade? Ou probabilidade e gravidade? Imagina aqui um cenário. Isso aqui é bem usado quando a gente fala de riscos. Pode não ser novidade para vocês, mas isso aqui é bem interessante. Eu tenho dois cenários. O cenário A, eu tenho aqui uma probabilidade de ocorrência. Então, de um acidente, o incidente, se você quiser usar a terminologia da 45.000 especificamente. Mas você vai ter aqui, você tem a possibilidade de ter 1.000 ocorrências em um ano. Dessas 1.000 ocorrências por um ano, você pode ter uma morte por evento. Então, 1.000 eventos, você pode ter uma morte por evento. No cenário B, você vai ter um por ano. Mas a cada um que pode acontecer, se acontecer, você vai ter 1.000 mortes aí por evento. E aí a pergunta é a seguinte. Eu vou lançar aqui para vocês. Qual o cenário que apresenta maior risco? O cenário A ou o cenário B? Coloca para mim aí na pesquisa, por favor. Então, dentro desses cenários aí, qual que é o maior risco? Cenário A, cenário B. Beleza. Tivemos aqui uma disputa acirrada. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, o cenário que a maior parte das pessoas entendeu como de maior risco foi o cenário B. Tá bom? Então, assim, é claro que eu forcei vocês a escolher um cenário. Mas olha só, a sacanagem é a seguinte aqui. Na realidade, o risco do cenário A e do B é igual. Veja, qual é a consequência que eu vou ter aqui? No cenário A, eu tenho 1.000 eventos por ano. Uma morte por evento, portanto, eu tenho um potencial aí de 1.000 mortes por ano. Só que é a mesma coisa no cenário B, porque eu posso ter a possibilidade de um evento por ano onde morram 1.000 pessoas. Portanto, eu também tenho a possibilidade de 1.000 mortes por ano. Então, seja lá no cenário A ou no cenário B, eu tenho a mesma probabilidade não. Seja no cenário A ou no cenário B, eu tenho a mesma possibilidade de dano. Nos dois eu posso ter 1.000 mortes. Então, nesse caso, o risco ele é igual. É por isso que a gente não pode avaliar somente a probabilidade ou somente a gravidade. Tá bom? Então, se a gente pega, por exemplo, somente a gravidade, é fácil perceber que o cenário B é pior. Ou se eu pego somente a probabilidade, é fácil perceber que o cenário A é pior. Mas não tem sentido dessa maneira, porque ele tem que estar relacionado realmente com alguma coisa. E eles são realmente iguais.
O cenário A e o cenário B têm exatamente o mesmo nível de riscos. Por isso que fazer ele quantitativo, com base em probabilidade e severidade, é uma coisa importante. E para isso, a gente tem que ter uma escala de probabilidade, que é, por exemplo, essa aqui, o evento é extraordinário, quer dizer, a chance disso aqui acontecer é minúscula. Então, a probabilidade muito baixa, nível 1, bom, ou alguma coisa assim. Então, eu vou fazer uma escala com as probabilidades aqui. Algumas empresas optam por usar frequência. Cuidado que probabilidade e frequência são coisas diferentes. A probabilidade você está olhando para o futuro e a frequência você está olhando para o passado. A frequência é o quanto daquilo aconteceu, o quão frequente é aquela ocorrência. E probabilidade é o quanto aquilo é provável de acontecer. Então, probabilidade é o quanto é provável. O quanto é provável é futuro, que é o termo que a norma usa. A ISO 45001, ela chama, em princípio, ela enfatiza a probabilidade. Agora, posso usar a frequência? Posso, mas a frequência ela vai estar relacionada com o passado. Quer dizer, é isso, aquilo aconteceu? Aconteceu quanto? Quantas vezes aquilo se repetiu? Aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a chance de você ter equívoco quando você trabalha com frequência, ela é maior do que quando você trabalha com probabilidade. Porque imagina só o seguinte, você tem uma situação que ela é catastrófica, e ela nunca aconteceu na empresa. Então, se você fizer um critério de frequência, você vai classificar aquilo como, por exemplo, nível 1. Por exemplo, aqui eu coloco aqui um critério de ocorrências. Né? Isso aqui é frequência. Ocorrência aqui, isso aqui eu estou falando de frequência. Então, até 5. Poxa, até 5, se eu estou falando de alguma coisa que é catastrófica e não aconteceu ainda, porque a empresa ainda está em pé, eu tendo a classificar isso aqui como nível 1. Então, quando eu fizer a composição com gravidade, se eu não fizer a avaliação com muito cuidado, se a minha tabela, a minha planilha não for muito bem ajeitadinha, a chance disso aqui ficar fora daquilo que é importante, daquilo que é significativo, é grande. Então, a chance de acontecer erro com o uso da frequência acaba sendo maior. Veja, não é proibido usar a frequência. É obrigatório usar a probabilidade. Não é isso. Mas a chance de você errar com frequência acaba sendo maior. Então, assim, se eu pudesse recomendar uma abordagem, recomendaria a probabilidade. Eu acho que é uma abordagem que acaba sendo um pouco mais feliz. Então, um comentário aqui, que a frequência eu posso usar como um dos tópicos para analisar a gravidade? Não, Rosângela, aqui, na verdade, a gente está falando de coisas que são diferentes. Por isso que a gente tem que avaliar os parâmetros de maneira independente. Então, veja, para avaliar a escala de impacto, aí já não está relacionado com a frequência ou com a probabilidade. Veja que a análise ela tem que ser pura. Nesse caso aqui, ela tem que ser pura. Quando eu avaliar a probabilidade, eu vou avaliar somente a probabilidade, ou a frequência, e quando eu avaliar a gravidade, que eu estou chamando aqui de escala de impacto, a gravidade, a severidade, então eu vou avaliar só a gravidade, a severidade. Então eu não misturo as coisas, eu vou misturar depois quando eu fizer a composição do risco. Mas num primeiro momento eu vou separar isso e vou avaliar somente probabilidade e depois somente severidade. Tudo bem? Então, são coisas diferentes aqui. Eu posso ter outros critérios também, tá? Eu estou sendo bem purista aqui em relação à norma, tá bom? Tem um comentário aqui da Sandra que fala que a avaliação deve ser em 2 tabelas por probabilidade, futuro e frequência, passado. Veja, você pode usar vários critérios. Você pode usar probabilidade e frequência e severidade. Você pode usar, não tem problema nenhum. Você pode adotar uma abordagem também diferente, com outros critérios, com outras categorias. Eu estou me atendo somente àquilo que está colocado na 45001 como mínimo. Eu acho assim, sinceramente, fazer o mínimo que está na norma já bem feito, com critério, já é difícil o suficiente.
Mas, se a tua realidade for de ter outros parâmetros para facilitar a tua análise ou para ter um resultado melhor, faça. Então aqui, perdão. Então aqui é a mesma coisa, eu fiz uma escalinha. Então impacto insignificante, mínimo, até alguma coisa, por exemplo, sem possibilidade de recuperação, que aí eu vou classificar como muito alto. E aí como é que eu relaciono essas duas coisas? E aí eu vou ter aqui, eu chamei de escala de apetite ao risco, mas isso aqui também é chamado de matriz de risco. E a matriz de risco ela vai ter o chamado critério de risco, que é a nota de corte. Então, de que maneira que eu falo que alguma coisa é significativa e que alguma coisa não é significativa. Então, veja, aqui eu vou relacionar o impacto, que eu classifiquei lá atrás como muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, e a probabilidade, entre muito baixo, baixo e por aí vai. E aí eu vou cruzar isso aqui e vou dar, nesse caso aqui, veja, aqui podem ser números. Veja, tudo isso aqui, na verdade, isso aqui é quantitativo. Mas eu posso, em vez de muito baixo, eu posso colocar 1. Em vez de baixo, eu posso colocar 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Multiplico um com o outro, isso aqui vai dar um número, e a minha nota de corte, para falar se é significativo ou não, vai ser um número também. Aqui eu acabei aplicando já esse aceitável e inaceitável na matriz. Eu acho mais fácil, mas você pode também fazer uma etapa anterior, não tem problema nenhum. Então, veja, se eu tenho um impacto muito baixo e uma probabilidade muito baixa, de repente aquilo me representa uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade de melhoria de alguma coisa. Agora, se de repente é muito baixo, mas veja, o impacto aqui é muito baixo, mas a probabilidade é muito alta, veja, mesmo que aconteça todo dia, o impacto é tão baixo que eu considero como aceitável. Para ser inaceitável, por exemplo, aí eu já não estou falando de alguma coisa que é insignificante. Estou falando de alguma coisa que já tem uma significância um pouquinho maior, que é o baixo. Então, baixo com muito alto vai dar aqui o inaceitável. Então, significa dizer o seguinte, que para aquilo que for inaceitável para cima, então, inaceitável, absolutamente inaceitável e crítico ao extremo, eu obrigatoriamente tenho que adotar um controle. E aí, esse risco residual, ele tem que sair daqui. Então, vamos supor que eu tenha lá um risco inicial. Eu tenho um risco inicial, por exemplo, que deu que o impacto é alto e a probabilidade é média. Portanto, o meu risco é inaceitável. Se o meu risco inicial é inaceitável, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou estabelecer, por exemplo, um controle. Dentro da hierarquia, por exemplo, que a 45001 requer. Estabeleço um controle e, após a adoção do controle, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma redução da probabilidade e do impacto, ou da probabilidade ou do impacto, trazendo isso para aceitável ou até mesmo para uma oportunidade. Então, o risco inicial ele pode cair em qualquer área, mas o risco residual obrigatoriamente tem que estar no nível aceitável. Ok? Então, não sei se está ficando claro, gente. Está tranquilo? A gente já está acabando aqui. Então, quando a gente fala aqui do risco significativo, em princípio, a gente pode ter 4 ações. A gente pode eliminar a fonte de risco, a gente pode reduzir até um nível que seja aceitável, a gente pode reter o risco e transferir o risco. Então, eliminar a fonte de risco, que seria eliminar o perigo, é o ideal. Bom, então, quer dizer, na verdade, a única maneira de você ter um risco zero é quando o perigo não existir. Quer dizer, o perigo não existe, não tem sentido o risco existir, por isso que ele é zero. Tá bom? Mas a partir do momento que existe um perigo, sempre vai existir um risco de SST. Então, aqui a primeira coisa que eu vou tentar fazer é eliminar a fonte de risco. Veja, aqui não é a hierarquia de controles da 45001. A hierarquia de controles da 45001, ela está aqui, ó, nesses 2 quadradinhos aqui. Ó. Tudo bem? Então,
eu estou falando aqui de, vou tentar primeiro eliminar, depois eu vou tentar reduzir até um nível que seja aceitável. Tomando ações ou em processos, por exemplo, então estabelecer processos no sistema de gestão que sejam capazes de reduzir o risco até um nível aceitável, uma sequência de operação, procedimentos, treinamentos, permissão de trabalho, coisas desse tipo. Ou se não, eu vou estabelecer modificações em produtos, processos e infraestrutura, proteção de máquinas, mudança de processo, mudanças de equipamento, por exemplo, tirar um painel de um lugar e colocar esse painel em outro que seja mais seguro. Então você pode ver que as suas ações, veja, de novo, você tem a hierarquia de controles da 45001, mas ela vai acabar caindo sempre aqui, ó. Então a primeira lá é eliminar o perigo, depois você vai ter substituir o perigo e por aí vai, até você chegar em EPI. Então, no final das contas, veja, ou você vai mudar processo, ou você vai mudar produto. Aí aqui eu estou falando de mudanças físicas, e aqui eu estou falando de mudanças que sejam organizacionais. Então, processos organizacionais, e aqui produtos físicos, processos físicos e a própria infraestrutura. E eu posso falar de reter e transferir. Reter é assumir as consequências. Reter o risco significa dizer o seguinte: eu sei que esse risco existe, eu sei que ele é grande, médio, pequeno, seja lá qual for, e eu vou ficar com ele mesmo. Então, que se dane. Se acontecer o pior, eu assumo as consequências. Ou se não, eu posso transferir. Transferir é fazer um seguro. Quando você faz o seguro do seu carro, na verdade, o risco relacionado a roubo, por exemplo, você transferiu para a seguradora. O risco não é mais teu, o risco é da seguradora e aí você paga por isso, que é o prêmio do seguro. Você paga pelo serviço em si. Então, quando você fala de riscos estratégicos, deixa eu mudar aqui mais um. Quando você fala de riscos estratégicos, reter e transferir são opções. Você pode ter um risco estratégico que a direção da empresa olhe para esse risco estratégico e fale assim: vou deixar do jeito que está. Veja, não é operacional, é estratégico. Bom. Quando eu estou falando, por exemplo, de riscos que são operacionais, obrigatoriamente eu tenho que ficar aqui em cima, é a melhor opção conceitual. Quer dizer, eu elimino a fonte de risco ou reduzo até um risco que seja aceitável. Então, veja, risco operacional, que é o risco de SST, obrigatoriamente eu tenho que reduzir até um nível que seja aceitável e deixar o trabalhador exposto a um nível aceitável. Risco estratégico, a norma não fala, ela fala que tem que abordar. Abordar não necessariamente significa fazer com que ele suma do seu sistema de gestão. Eu posso reter, eu posso transferir. É uma boa opção reter? Não, não é uma boa opção. Mas muitas vezes você tem uma solução técnica que é economicamente inviável, mas assim, não é porque eu não quero gastar dinheiro, é porque não existe possibilidade, não tem dinheiro no mundo que dê jeito naquele negócio. Então eu vou reter o risco. A gente tem que lembrar que viver é perigoso. Você assume riscos a todo momento. Você assume riscos quando você atravessa a rua. Tem algumas coisas aqui. O risco identificado, controlado, tratado a nível de ser inexistente precisa ser evidenciado. Felipe, acaba não tendo muito sentido, né? Se o risco não existe mais porque o perigo deixou de existir, então o risco nesse caso é zero porque o perigo deixou de existir, então ele não vai aparecer realmente em lugar nenhum. Você sumiu com ele do mapa. E o Felipe diz outra coisa aqui, que é seguro de vida do colaborador equivale como transferência de riscos? Essa é uma pergunta interessante. Felipe, qualquer seguro é transferência de riscos. Quando você faz um seguro, é transferência de riscos. É claro que no caso de seguro de vida, você não transfere todo o risco. Uma parte do risco você sempre acaba retendo, porque você sempre existe uma probabilidade de consequências relacionadas à parte legal, a ser de alguma maneira responsabilizado na parte criminal, digamos assim. Mas a parte relacionada a indenizações estaria coberta nesse caso, dependendo do seguro que você fizer. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que os conceitos tenham sido úteis e até a próxima.